Eu hoje, eu hoje pela manhã tive uma grata surpresa de ir a uma consulta com um médico que não é muito comum para mim. É a segunda vez que eu estive com esse médico. Perdão pela minha voz que está disfônica, mas é essa mudança de temperatura que está me deixando assim. Voltemos à minha historinha. E o médico, logo no início do encontro, na consulta, ele me falou sobre o desencarne de uma criança, de um amigo, filho de um amigo dele, não é? E eu percebi que ele queria falar um pouco sobre aquilo, né? Quando ele me disse que não sabia o que dizer para o amigo naquele momento. E eu deixei que ele falasse um pouco. A consulta foi além do esperado. E eu pude falar para ele da minha iniciação, do meu início do mergulho profundo na doutrina espírita, que foi exatamente pela ocorrência de uma experiência muito parecida. Um filho que à época tinha 6 anos de idade e surgira doente, gravemente doente, com câncer, e que aqui no Brasil não havia encontrado, pelo menos na Bahia, não havia encontrado tratamento para a questão dele. O que me fez fazer um loop na minha vida, uma guinada total na minha vida de 360 graus, para buscar recursos para tratá-lo nos Estados Unidos. E é curioso como nós temos essa força interior e não sabemos até que se manifeste uma demanda, uma necessidade nossa, não é? Falei rapidamente as coisas que ocorreram comigo e disse a ele que o que eu vou repetir agora. Se você pegar um limão verde, ele é natural que ele fique amarelinho, amadureça, depois apodreça, murche, depois há um curso natural, né? E que eu não conseguia entender como uma criança, e aí eu complemento agora em corpo físico, já é sujeito a uma enfermidade tão grave, como foi o caso que eu tive que enfrentar, e que ele estava narrando a experiência do amigo dele. E ele disse-me, eu realmente eu não sei, eu não estou preparado para essas coisas ainda, eu não... Mas sou uma pessoa muito, além de empática, muito educada, muito afetuosa, né? E nós podemos trocar essas ideias, essas figurinhas, né? E nos aprofundamos o nosso encontro, a consulta médica com ele, né? Pedi a ele que estendesse ao amigo dele, caso quisesse, eu estaria disponível para conversar um pouco com ele, né? Porque às vezes a gente tem alguns recursos a mais, né? Para ajudar alguém nesta dor profunda e em um momento em que, via de regra, desarmoniza totalmente a família, né? Eu me recordo de uma vez que eu fui a um encontro de uma pessoa amiga, cujo filho também tinha uma experiência muito triste de suicídio. Eu fui até a casa dela, a pedido dela, para fazer algumas orações pelo desencarne da mãe dela. Naquele dia foi o sepultamento. E lá chegando encontrei ela com os irmãos que tinham vindo de Brasília,
do Sul. Era um grupo de 8 pessoas, a casa cheia de filhos e netos. E eu me sentei em um canto com ela e com as irmãs e as sobrinhas. Quando eu vi ao meu lado esquerdo a mãe, que havia desencarnado, se aproximou de mim. E era uma pessoa que eu tinha conhecido, porque eu já tinha ido na casa dela para fazer uma oração para a mãe. Eu fiquei calado, porque eu não estava ali para passar nenhum tipo de informação. Foi ele fazer uma oração. E de repente eu olho de novo e a mãe dela estava abraçada com um senhorzinho. E este senhorzinho fala comigo: pergunte a ela quem é fulano de tal. E eu dizia em pensamento: eu não vou perguntar isso, eu não estou aqui para isso. E ele reiterou: por favor, pergunte a ela quem é fulano de tal. E eu redarguí: não. E ele de novo: por favor, eu estou lhe pedindo. Quando eu olhei, ele já estava abraçado com a mãe, abraçado com aquela senhorinha ali. E aí eu virei para o grupo, eu virei para elas e disse: se vocês conhecem alguém muito íntimo da família de vocês, quem sabe, de nome fulano de tal. Aí uma olhou para a outra e disse: não, vovô não sei quem, é o nosso, é o pai de nossa mãe. Eu digo: olha, eu agora não posso me furtar de lhes dar essa informação que eu considero tão graciosa, né? A vossa mamãe, o espírito em alma, o espírito dela está aqui ao meu lado e o seu vovô está abraçado com ela. Foi o seu vovô que veio levar a sua filhinha de volta para a espiritualidade. Houve uma emoção muito graciosa de todas. E diz: portanto, vamos evitar o choro, vamos sorrir e agradecer a Deus por essa bondade tão genuína, não é? Fizemos as orações, eu tinha levado o meu evangelho, fizemos as preces e todos saíram dali. Pelo menos eu saí muito feliz por ver aquele ato de caridade, né? Ninguém morre. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Jesus esteja em tuas propostas de viver a tua vida. Muita paz.